no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O cenário da disputa pela Prefeitura de Fortaleza é de incompleta indefinição e apresenta 4 candidatos com chances reais de chegar ao segundo turno. Os candidatos têm mais de 30 dias para atrair o apoio dos eleitores, que até esse momento andam indiferentes com a campanha eleitoral. As pesquisas de intenção de votos apontam que André Fernandes, do PL, José Sarto, PDT, Capitão Wagner, União Brasil e Evandro Leitão, PT, irão brigar até o último dia de campanha para consolidar os votos e arrancar as 2 vagas ao segundo turno. A diferença entre um e outro, com base no cenário atual, pode ser bem apertada. As diferentes pesquisas, jornalista Beto Almeida, cada uma com a sua metodologia particular, traçam diferentes cenários do ponto de vista das posições dos 4 candidatos e acabam por deixar embaraço na cabeça dos eleitores. Dos 4 candidatos, 3, André, Sarto e Capitão, se revezam entre as 3 primeiras posições das intenções de votos, enquanto Evandro Leitão ocupa nas diferentes pesquisas a 2ª, 3ª ou 4ª colocação. Os números dessas pesquisas mostram que não há descolamento nem vantagem expressiva de um sobre o outro candidato. O descolamento ocorre quando um dos candidatos lidera com folga e fica bem distante em relação aos adversários. As pesquisas que estão sendo divulgadas estão registradas na Justiça Eleitoral, mas cada instituto, repito, tem a sua metodologia e a sua técnica para retratar a tendência momentânea do sentimento dos eleitores. A tendência de votos pode mudar de uma hora para outra se no julgamento do eleitor, da eleitora, o candidato cometer deslizes ou apresentar uma mensagem que os convença de que é a melhor opção na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. E ainda sobre esse assunto, a disputa pela Prefeitura de Fortaleza tem nesse momento 8 candidatos, mas apenas 4, de acordo com as pesquisas, brigam com chances reais para chegar ao segundo turno. Estamos exatamente a 1 mês do primeiro turno da eleição. Serão 30 dias de intensa movimentação, com candidatos buscando seus padrinhos políticos e também, e especialmente, buscando sensibilizar os eleitores e as eleitoras. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aí aos nossos ouvintes. Primeiro, a gente tem que estabelecer que essa data de hoje, 6 de setembro, ela marca aí uma nova fase no calendário das eleições. Nós estamos a 30 dias do primeiro turno das eleições municipais. Claro, naqueles municípios onde haverá a possibilidade de segundo turno, como é o caso aqui no estado do Ceará, de Fortaleza e Caucaia. Nos demais municípios, Luzenor, se resolve tudo no próximo dia 6, portanto, daqui a 1 mês, 30 dias. E por que é uma nova fase? Porque é a fase, Luzenor, que tem ainda uma série de prazos agora, prazos importantes para serem cumpridos pelos candidatos a prefeito e a vereador. E tem também a mudança de estratégia que naturalmente muitos ainda deverão adotar em função, inclusive, do impacto, por exemplo, do horário eleitoral no rádio e na televisão e das mudanças que isso vão ser impostas pela necessidade diante de pesquisas qualitativas que são um pouco diferentes dessas que estão sendo divulgadas para nós aqui, para os eleitores como um todo. As qualitativas são pesquisas que são feitas internamente, em que os partidos e os candidatos têm acesso a outros dados muito mais milimetricamente estudados, e isso faz mudanças, ou seja, provoca mudança nos candidatos. Mas, por exemplo, entre os prazos importantes para a gente relatar aqui, a gente diz o seguinte, que entre os dias 9 e 13 de setembro, os candidatos deverão enviar obrigatoriamente para a Justiça Eleitoral a prestação parcial das contas de campanha deles, informando o registro da movimentação financeira, ou seja, tudo que eles já receberam, tudo que está estimável em dinheiro, desde o início da campanha até, por exemplo,
o dia 8 desse mês, já que o dia 9 é o prazo em que ele começa a prestar essa conta. As informações que são enviadas, elas serão divulgadas, inclusive, na internet, já no próximo dia 15 de setembro, como tem, por exemplo, com a obrigação de indicar o nome dos doadores e os respectivos valores doados. Na realidade, isso até já está sendo feito por alguns candidatos. Uns que estão recebendo, por exemplo, do fundão eleitoral, eles já estão lá colocando de onde está vindo parte do dinheiro, mas em relação à questão dos doadores individuais, pessoas físicas, poucos ainda têm colocado, por exemplo. Mas, enfim, o prazo passa a ser obrigatório para eles mesmo a partir agora do dia 9. São tendências, são fatos que eles precisam se adequar dentro da legislação. E aí vem a outra fase que eu considero importante, que é exatamente essa que você citou, Luciano, das pesquisas eleitorais. E a gente vai ver que cada semana que vem agora, a gente vai ter sempre mais pesquisas aparecendo. Ontem aqui, por exemplo, na disputa para a prefeitura da nossa capital, Fortaleza, como você falou, nós tivemos 2 pesquisas. Uma saiu inicialmente, a Futura, que saiu publicada aí em todos os sites, na revista Exame, em todos os jornais. A outra depois, já no finalzinho... Sim, Beto, vamos primeiro. A pesquisa Futura, qual é o cenário que mostra em relação à disputa pela prefeitura de Fortaleza? Primeiro falar que são 2, né, Zenoso? Eu comecei a citar que tem 2 pesquisas, uma Futura e a outra Atlas Intel. Então são dados tão diferentes que eu imagino que a cabeça do eleitor deve ficar confusa. Na Futura, por exemplo, os dados apontam aí uma diferença significativa, porque tem Wagner, capitão Wagner, com 25,8% em primeiro lugar, vem em segundo lugar o prefeito Sarto, candidato à reeleição, com 23,7%, André Fernandes com 21,2% e Evandro ficando com 10,9%. Aí vamos para o Atlas Intel. Essa pesquisa do Instituto Futura, publicada pela revista Exame, tem o registro no TSE com o protocolo 03-224/2024. Foi realizada com 1.000 entrevistados entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro. Tem uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. Aí, Atlas Intel. Só para você, ouvinte internauta que nos acompanha, para ficar atenta sobre essas diferenças de números. Eu queria que o jornalista Beto Almeida repetisse esses dados do Instituto Futura. 25,8% é o capitão Wagner, ele está então aí, portanto, na liderança. Sarto tem 23,7%, André Fernandes 21,2%, Evandro Leitão com 10,9%. Aqui tem um detalhe. No caso da Futura, Luciano, a diferença aqui para mais e para menos da margem de erro é de 3,1 ponto percentual. O que significa dizer aqui, nesse caso, que Wagner, Sarto e André Fernandes estão embolados, assim como se diz. Sendo que tem uma questão. Se você for olhar em relação, comparando com outras pesquisas anteriores da Futura, por exemplo, Sarto foi o que cresceu aí e o Wagner perdeu pontos. Mas nessa pesquisa específica, eles estão tecnicamente empatados. Já o Evandro não, está num 4º lugar, bem distante. Agora vamos para a Atlas. A Atlas Intel, que foi publicada pelo Focus Poder, mostra que se o primeiro turno da eleição fosse hoje, André Fernandes ficaria em primeiro lugar com 25%, Evandro Leitão em segundo lugar com 24%, capitão Wagner com 21% e José Sarto com 19%. Ou seja, 2 candidatos aqui empatados numericamente, André e Evandro, e 2 candidatos empatados na margem de erro, Wagner 21 e Sarto 19. Apenas quando a gente fala sobre a todos estão empatados por aí. Dentro, na cabeça dos eleitores, que esses números, cada uma pesquisa tem o seu método, tem a sua maneira de buscar as informações junto aos eleitores, mas é uma disparidade. Em uma pesquisa, Evandro Leitão aparece em 4º lugar com 10%, e nesta pesquisa do Atlas Intel aparece com 24%. Para o eleitor e para a eleitora, Beto Almeida, esperar as próximas pesquisas para saber qual é a realidade da tendência de votos na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Exatamente, Luciano, porque essa pesquisa Atlas é impressionante. Ela destoa de todas as pesquisas que a gente já leu, já viu e já comentou aqui desde o início dessa campanha. Agora, a gente tem que ver, como você disse, que tem metodologias. Cada pesquisa dessa, cada instituto tem a sua metodologia. E
uma coisa que na cabeça do eleitor fica um tanto quanto estranhamento, porque sai exatamente numa mesma tarde duas pesquisas apontando números, eu diria, completamente antagônicos. Então, assim, vamos ver, como você disse, aguardando, porque nós temos aí outras pesquisas para saírem semana que vem, e aí sim, esse cenário também pode estar um pouco mais desanuviado.